Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo, a primeira edição para o ano de 2023, que se espera melhor que o ano passado. 2022 foi um ano marcado por muitas atividades levadas a cabo por associações de pessoas com deficiência e seus membros. O aumento das atividades por parte das associações e de seus membros deveu-se, em parte, pelo alívio das medidas de proteção à Covid-19 que estavam em vigor no país desde março de 2020. Uma das associações que mais se destacou foi a de pais e amigos de pessoas com autismo, uma doença neurosensorial que fecha a pessoa em seu próprio mundo. Apesar de antiga, a condição ainda é desconhecida pela sociedade. Na peça que segue, em jeito de retrospectiva, saiba quais são os desafios das famílias de crianças com autismo numa sociedade que continua a encarar esta doença como um tabu. Acompanhe a peça. Garantir uma educação e saúde condigna é a maior preocupação dos pais de crianças com autismo. É por este motivo, a Associação de Pais de Crianças com esta condição marchou em repúdio por melhor atenção das suas crianças. Nilza Gomes, Hipólito Mohala e Wanda Castelo são pais de crianças autistas entrevistados pela TV Surdo. Estes partilharam os desafios de cuidar de meninos especiais. São desafios constantes, são desafios diários. É ter uma criança que necessita de cuidados especiais, é lutar para que os nossos filhos sejam aceitos, é lutar para que os nossos filhos tenham saúde, tenham psicólogos, tenham profissionais que lhes entendam. Lutar para que nossos filhos fiquem, pelo menos tenham um mínimo de educação, como todas as crianças no mundo. É difícil encontrar uma escola que incluísse a minha filha, pelas limitações que ela tem, e muitas vezes as escolas não aceitam e são poucas as escolas que aceitam crianças com necessidades especiais, principalmente autismo, que é uma necessidade, é uma síndrome que não é muito conhecida em Moçambique. Escolas públicas carecem de professores com alguma informação a respeito de autismo, para que dê o tratamento adequado, não só àquela criança com autismo, mas as outras que não têm autismo, para poderem aceitá-la. Porque o ideal não é as crianças autistas estarem numa escola especial, não, vão ter dificuldades em desenvolver. Devem estar numa escola inclusiva, com crianças que não têm esse problema, para facilmente ajudá-los a evoluir. Ter uma criança com deficiência já é um desafio. Imagina ter duas crianças com o autismo, como é o caso do Sr. Hipólito Mohala, pai de dois meninos autistas. Ele partilha a sua experiência. Duas crianças autistas em Moçambique, o maior desafio que eu acho é, primeiro, a consciencialização em várias esferas sociais. É preciso que nas igrejas ou nas mesquitas os responsáveis religiosos criem um espaço de falar um pouco de autismo, porque muitos são os pais que não levam seus filhos à igreja. Porque a criança, por ter um comportamento diferente de outras crianças, os outros pais não percebem. Em algum momento acham que é mimado, os pais não estão a educá-lo como devia ser. Então, quando começar a se transmitir algum espaço, falar-se um pouco de crianças que carecem de necessidades especiais, como é o caso de autistas, as pessoas vão começar a ter uma percepção e vão aceitar essa condição. Em Moçambique, o primeiro grande desafio é o diagnóstico, que ainda continua a acontecer tardiamente. Depois, o outro desafio tem a ver com a educação. Ainda temos professores que não têm preparo para trabalhar com crianças com autismo e não têm como fazer a inclusão sem capacitar professores. Fomos notando que tinha atraso na fala, primeiro com o mais velho, quando ainda tinha 2 anos,
e não se expressava. Tinha comportamentos repetitivos, vezes sem conta, ia abrindo, ia fechando porta. E era muito hiperativo. Tanto com muita dificuldade apanhava sono. Então eram sinais diferentes que acontecem com outras crianças. Esses foram os primeiros sinais para o mais novo. A mais nova já aparentava estar tudo bem, inclusive até já expressava algumas palavras. De repente parou de verbalizar. E também foi manifestando comportamentos de hiperatividade, ao contrário do mais velho. Como os pais têm cuidado de crianças autistas neste período da Covid-19? Os cuidados com os autistas são cuidados como temos com qualquer criança. Cuidar, não sair de casa, usar a máscara. Só que nós temos o desafio de explicar para o autista como é que ele vai usar a máscara e por que ele está a usar a máscara e como eles são pessoas com muitas sensibilidades, e para tu fazeres com que o teu filho crie a rotina de aceitar pôr a máscara. É diferente das outras crianças. A única diferença é essa, é fazer com que ele compreenda da maneira como nós queremos, ou ir de encontro àquilo, à percepção das limitações dele. Em relação ao Covid-19, o que acontece com as nossas crianças, elas aprendem vendo. Então, eu explico que estamos numa situação diferente, que é preciso higienizar as mãos, é preciso usar a máscara, e ela, como vê a mim como mãe, o pai e a família, os colegas, então ela também acaba aderindo. Então não tem sido um problema a questão da prevenção da Covid-19. Elícia é uma criança de 7 anos de idade. E sua mãe conta quais são as razões dela não poder assistir TV e usar aparelhos eletrônicos. Em relação ao uso de eletrônicos pelas crianças com autismo, é um pouco controverso, porque por causa da minha filha, que é hiperativa, tem hiperatividade, tem déficit de atenção, o que acontece é que quando ela não gosta tanto de TV, mas, por exemplo, o celular, ficar a ver bonecos, ficar a ouvir música, que é algo que ela gosta muito, ela acaba não fazendo outras coisas, outras atividades, acaba não socializando, e aquilo é como se fosse um vício. Ela é capaz de ficar ali todo dia e não quer mais fazer outras coisas. Então, isso acaba limitando o campo dela de aprendizagem. Trabalhos de advocacia a associação tem realizado para defender os direitos das crianças autistas. Estamos em contato sempre com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. Tivemos muito recentemente um encontro com os dois ministérios para saber o que eles têm preparado para nós, quais são as perspectivas deles em relação aos autistas em Moçambique, e surgiu também lá a ideia de nós fazermos um mapeamento, porque não existe uma estatística da população autista em Moçambique. Em Moçambique, ainda não existe dados estatísticos sobre o número de pessoas com autismo. Garantir a educação de pessoas com deficiência deve ser papel de toda a sociedade. Em Moçambique, segundo dados do MINED, 2 em cada 3 crianças com deficiência não frequentam a escola. Felizmente, alguns pais já ganharam consciência da importância da escolarização das crianças com deficiência. Na peça que se segue, convidamos-lhe a acompanhar um exemplo inequívoco de que o amor da família é importante na vida das crianças com deficiência. Kelvin e Vânia são 2 crianças com deficiência visual, cuja condição surgiu ainda na tenra idade. Foi através de uma observação dos movimentos diários de seus filhos que os parentes verificaram que algo não estava bem. Kelvin não nasceu com deficiência. Eu fui descobrindo aos poucos. Ele é a escolinha. Então,
Ele, quando assistia ao televisor, ficava perto, mais perto do televisor. Foi quando eu comecei a desconfiar. Fui ter com a professora da escolinha, perguntei se ele se comportava bem na escola ou não. Mas ela dizia que estava tudo bem. Então, nesse entretanto, eu fiquei na minha, o miúdo está bom, mas com aquela desconfiança mesmo, porque ele ficava sempre perto do televisor. Então, num belo dia, ele saiu com o pai, foram até a praia. É lá onde ele foi cair numa vala. Quando cai numa vala, o pai chega aqui em casa e diz que o miúdo caiu na vala, acho que ele tem um problema de vista. Eu levei ele ao hospital aqui em Maguani. Chegado lá, a doutora fez aqueles exames todos e descobriu-se lá que ele tinha um problema de vista. Primeiramente, só posso dizer que ela, como não estou diretamente como mãe, não sei qual é, porque a mãe às vezes tem levado para a casa dela, não sei se ela vai ao hospital, mas no meu parecer, como pessoa, não como médico, a vista, uma já está um pouco menor e outra ainda é aquele tamanho normal. Agora, não sei se talvez com um diagnóstico pode ter, no caso de talvez aquela vista que ainda está num tamanho normal, pode ainda se apanhar uma cirurgia, conseguir enxergar de novo. Os problemas de visão podem surgir por diferentes fatores, como conta a doutora Mariamo, e que a procura tardia pelos cuidados médicos pode estar na origem do agravamento de certas condições de saúde ocular. Sim, existem doenças oculares que são congênitas, existem doenças oculares que são hereditárias, existem doenças oculares que são adquiridas. Então, é preciso avaliar, observar e chegar-se a um diagnóstico para saber de que se trata. Eu me recordo, em relação a este aspecto, que as pessoas têm problemas oculares, ao invés de ir à unidade sanitária, eles vão às farmácias. Isto eu não aconselho, porque a farmácia é para vender medicamentos depois da pessoa ter um diagnóstico preciso. Então, devem evitar este hábito de irem fazer consultas nas farmácias e adquirirem medicamentos que podem não ser propícios para o próprio doente. Apesar de terem limitações visuais, as crianças têm muito amor à vida e são ávidas em aprender e contam com o apoio de suas famílias. Bem, é muito bom. Na escola gosto de estar, tenho professores muito simpáticos e colegas. E também no bairro, porque eu tenho muitos amigos muito bons e vizinhos muito bons. Eu sei escrever o braille e também sei escrever alguns acentos. Sim, comecei a usar o braille desde, se não me engano, acho que foi com 7 anos. Aprendi o braille aqui no Alto Maé, no Acamo, com o professor Joaquim e, se não me engano, acho que com o professor Machuja também. E o professor Rosita e o professor André também me apoiam muito lá na escola com o braille. Entre os problemas mais frequentes que afetam as pessoas, a catarata e o glaucoma são os que registram o maior número de casos. Depois de termos acompanhado estas peças, vamos observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao primeiro programa da TV Surdo para o ano de 2023. No bloco passado, falamos sobre a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Neste bloco, vamos continuar a falar sobre os direitos humanos. Segundo dados da OMS de 2021,
1 em cada 3 mulheres no mundo sofreu violência física ou sexual e o agressor muitas vezes era o parceiro íntimo. É importante que a família fique atenta aos sinais de violência, pois as vítimas sofrem em silêncio. Felizmente, há mulheres que não se calam e buscam apoio. Veja como estas 2 mulheres saíram de relacionamentos abusivos. Um relacionamento amoroso que, como os outros, iniciou com juras de amor, respeito, fidelidade e cumplicidade. Mas a vida 2 mostrou a outra face, ocultada durante a época de namoro. Eu gostava de ficar calada e ele continuava a provocar-me. Por iniciativa própria, ele bebia lá fora todos os dias. Terminava e voltava para casa e começava a falar muito. Isso se repetia sempre, não havia dia. Era segunda, terça, e eu fui me cansando e comecei a retruquir. Antes, ele era responsável, não falava muito. Mas depois começou a existir muitos problemas, brigas atrás de brigas, e o coração ficou magoado, porque eu gostava muito dele. Mas o amor foi acabando, o respeito e o carinho foi desaparecendo. Eu não entendia quais os motivos das nossas brigas, porque eu fazia tudo para lhe agradar. Lavava as roupas, cuidava da casa, preparava refeições. Quando eu chegasse a casa tarde, ele fazia muitas questões e, independentemente das minhas respostas, não acreditava. 2 vizinhas disseram que ouviam muitas brigas e queriam saber quais os motivos. Eu lhes disse que o meu marido é que batia em mim por conta do álcool que ele consumia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, considera igualmente violência todo ato intencional ou não, com vista a perturbar a paz de espírito da outra pessoa, a criar danos do ponto de vista físico, saúde emocional ou psicológica. Elsa e Lina contam episódios assustadores. Ele usou um instrumento para bater-me e eu comecei a sangrar. Tudo isso porque, segundo ele, eu lhe faltei com respeito. E por ter medo, eu não fui denunciar na polícia. E isso ia aumentando, porque ele consumia álcool com frequência. A violência era por conta do álcool. Ele gastava tudo nas bebedeiras e não conseguia pagar as despesas de alimentação aqui em casa. Minha mãe disse para eu ir à polícia, porque essa vida me faria mal no futuro. Mas depois disso aí, houve já um pouco mais entendimento com o marido, não sei o quê, era apurada, era não sei o quê, dava apurada às vezes. E bebia lá fora, voltava em casa, então pronto. Isso aí, não nós víamos, ela conta-nos, né? Eu falo aquilo que ela nos conta. Contava-nos, aliás. E pronto. Tentei a suportar. O que fazer? Então, você quer vir para casa ou queres continuar? Ah, papai, eu quero continuar com ela, não sei o que. Então, ok. Mas se você ver de que não dá, que venha em casa. Não foi fácil. A violência tem rosto. Muitas vezes o protagonista é o próprio marido. E esta pode ter graves implicações na vida das vítimas, segundo explica o psicólogo Hélio Nhanala. A saúde emocional desta pessoa fica totalmente fragilizada. E não só, se for a violência física, essa pessoa pode contrair danos, né, físicos, né, que são feridas, né, inchaços, essas coisas todas, bem como também tudo isto pode levar à morte, né? Temos casos, né, de pessoas que são assassinadas por conta, né, da violência, seja familiar, seja social, né? Familiar por pessoas
Então, para dizer que a violência é um ato bárbaro, é um ato repudiante, né, que deve ser repudiado, né, porque ela surge, acima de tudo, pela incapacidade que a pessoa tem de resolver um conflito através de um diálogo passivo para com a outra pessoa, né? Razão pela qual a violência ela tem causado tudo isto, porque as pessoas que são violentadas, elas são impostas a uma humilhação, né, por parte desta pessoa. São postas a um descuidado desumano acima de tudo, né? Porque toda violência ela causa dor, né? Toda violência ela causa dor, seja ela violência psicológica, seja ela violência física, né? Seja a violência sexual, né? Seja a violência econômica, seja a violência discriminatória, seja o próprio abandono, né? Dos casos registrados pelos gabinetes e secções de atendimento às vítimas de violência, configuram como vítimas 3.318 mulheres, 646 homens, 2.048 crianças e 288 idosos. Associa-se à situação da violência à precarização da saúde das mulheres e raparigas. O acesso aos cuidados de saúde é também direito humano. Por conta de enfermidades, algumas pessoas podem contrair a deficiência, como é o caso da Arcélia, que em consequência do cancro da laringe perdeu a voz. Hoje, para se comunicar, faz leitura labial e, em alguns momentos, conta com o apoio de sua filha, que acompanha com muito gosto sua mãe e faz a interpretação das suas falas. Veja a peça. Arcélia foi diagnosticada com cancro em 2018 e de lá para cá sua vida mudou completamente. Hoje, se comunicar tornou-se um exercício, pois a sua voz é quase que inaudível. O problema começou em 2018. A voz começou a ficar rouca. E quando a voz começou a ficar rouca, eu achava que fosse por sair de casa para o serviço e do serviço para a escola. Em 2020, descobriram que eu tinha câncer da laringe. Então tive de viajar para a Índia, onde fui fazer a operação. A confirmação de que se tratava de cancro da laringe deixou toda a família triste com a notícia. A filha conta que por muitas vezes perderam noites por conta da saúde da mãe. Tem noites que acordava de repente e ia ao hospital. E quando eu acordava de manhã, não via eles ali. Haviam ido para o hospital. Eu ficava em casa muito preocupada. Quanto aos meus irmãos, eles não percebiam os movimentos porque ainda eram muito pequenos. Eu é que percebia mais, como eu estava a frequentar a 10ª classe. Quando ia à escola, eu não conseguia me concentrar nas aulas, eu só conseguia chorar. Só queria voltar para casa porque acontecia isso com a mãe. Ela estava sempre a ir a operar. Foram muitas vezes, não me recordo quantas vezes a mãe teve de operar, mas sei que foram muitas vezes. Então, quando recebi notícia de que ela ia viajar para a Índia, eu fiquei muito feliz, porque fiquei na expectativa de que ela fosse recuperar a voz e o câncer também fosse sumir. Após a remoção do cancro, Arcélia disse se sentir bem e apela a todos para que sejam mais cautelosos para evitar problemas maiores no futuro. Quando regressei a Moçambique, já não tinha mais câncer.
já não sentia mais dores, mas já não podia falar. O que eu quero apelar à sociedade é que não devemos negligenciar as doenças. A primeira edição do ano está realmente muito interessante. É tanta notícia por partilhar. Agora, vamos a Inhambane conhecer a incrível história da cabeleireira Nospa, que encanta seus clientes com seu talento. O saber fazer é muito importante para todo jovem. Com a arte nas mãos, a pessoa sai da dependência e começa a ganhar autonomia financeira. Com a Covid-19, o número de clientes reduziu muito, tal como conta Nospa, jovem com deficiência auditiva que trabalha como cabeleireira. Antes, eu trabalhava em um grande salão, mas a comunicação não era fácil por conta do desconhecimento de língua de sinais por parte dos clientes. Eu ligava para minha irmã para ajudar na comunicação. Aqui no salão, eu atendo todo tipo de clientes e faço diversos penteados, desde tranças até modas para casamentos. Tento fazer sinais fáceis para os clientes compreenderem. Apesar das barreiras, os clientes parabenizam pelo trabalho. Antes da Covid-19, o trabalho era muito, mas assim que surgiu, as clientes reduziram bastante. Como estratégia, eu atendia uma cliente de cada vez para evitar aglomerados. A história de Nospa é sem dúvida impressionante. Por curiosidade, aprendeu a fazer tranças para ajudar sua amiga e hoje faz todo tipo de tranças. Minha amiga de nome Ana trabalhava em um salão e ela tinha muitos clientes. Pediu a minha ajuda, eu decidi ajudá-la e lhe acompanhava. Trabalhávamos juntas. Foi assim que comecei a aprender, se a memória não me trai, acho que foi em 2014. E até hoje continuo a aprender. E é fácil porque conto com o apoio da minha família, principalmente da minha mãe, que me apoiou com a construção do salão, com o dinheiro que conseguiu do trabalho que faz na África do Sul. Eu contei o meu desejo à minha mãe. Conversamos por celular e ela foi comprando aos poucos as coisas de que precisava, desde chapão até secadores de cabelo, e enviou para mim. Como todo empreendedor que aspira a crescer, Nospa já teve 2 colaboradores em que ela mesma ensinou o trabalho, mas por agora trabalha sozinha. Após terminar a formação em Maputo, tive certificado e comecei a trabalhar como cabeleireira. A minha primeira ajudante era surda. Eu lhe ensinei todo o tipo de trabalho. Controlava tudo quanto ela fazia. Trabalhamos juntas por algum período. Depois, procurei por outra ajudante e dessa vez era ouvinte.
Na altura, eu estava grávida do meu filho e era-me difícil cuidar do salão e da gravidez, por isso procurei ajuda. Eu sempre explicava como era a forma correta de fazer o trabalho e depois tornou-se fácil para ela trabalhar. Para além de trabalhar no salão, a jovem faz também serviço ao domicílio e suas clientes são de várias classes sociais, segundo contou. Para o futuro, Nospa deseja ver seu negócio crescer. Vamos enriquecer os nossos conhecimentos em língua de sinais de Moçambique. Olá! Bem-vinda e bem-vindo à primeira aula de Língua de Sinais de Moçambique para o ano 2023. Na aula de hoje, vamos aprender a desejar coisas boas às outras pessoas. Feliz Ano Novo! Muita saúde, paz e amor. Sucessos na vida. Vamos repetir? Feliz Ano Novo. Muita saúde, paz e amor. Sucessos na vida. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. A presente edição termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem.